Ok, pessoal, vamos lá então. Hoje a aula vai ser basicamente para a gente tirar dúvidas aí sobre o jogo, né? E para apresentar. Quem já tiver terminado, eu vi aqui só o Gabriel enviou até agora. E aí ele pediu para apresentar hoje, então ele apresenta. Mas aí antes, Gabriel, a gente vai só tirar dúvida aí do pessoal, beleza? Até para compartilhar aqui as informações. Bom, vários alunos mandaram um torpedo, e-mail para mim, né, mensagem no Zap, e aí foi uma chuva de mensagens aí, então não consegui responder todo mundo, tá? Lembrando aí que eu tenho várias turmas, várias disciplinas, aí eu respondo na ordem em que eu recebo, tá, pessoal? Então, não se preocupe, eu respondo, talvez eu não responda a tempo, né? Mas uma resposta minha vai ter, tá bom? Bom, então vamos ver aqui no chat. Beleza. Então pronto, a dúvida do Gustavo já foi tirada. Vou pegar aí a dúvida do Samuel. Diga aí, Davi. Levantou a mão aí? É para tirar dúvidas? Sim, sim. Estou nervoso. Beleza. Então, quem tiver dúvida aí no jogo, bota no chat, porque aí eu vou seguindo a ordem lá, vai ficar melhor. Ou então deixa a mão levantada aí, mas aí vamos escolher um canal só, né, Di? Então, eu prefiro que bote aí no chat, porque aí eu consigo acompanhar, ok? Se quiser já até dizer especificamente qual é a dúvida. Então vamos lá. Samuel, qual é a tua dúvida, cara? Gilson, minha dúvida sobre o jogo é que eu estava revendo o PDF, certo? Que fala sobre as Aham. instruções de como pegar o jogo e tal. E eu estava vendo lá que tem sistema de pontuação, se eu não me engano, é uma das coisas que eu preciso fazer. Deixa eu até abrir ele aqui. O projeto Retro Qual é o Games, teu. um negócio assim. É o Isso, qual é Pong. o teu jogo? É o Pong. Certo. Daí tem sistema de pontuação, ranking e persistência de dados. Esses são os principais, porque codificar o jogo é só pegar do repositório do GitHub, eu já fiz isso. E, Isso. inclusive, até tentei. É porque eu comecei meu trabalho realmente ontem, sabe? Por causa de outras Uhum. disciplinas, eu só pude começar ontem. E daí, eu dando uma olhada no código do jogo, eu fui tentar colocar o sistema de pontuação, primeiramente, ou o sistema de ranking, quer dizer, primeiramente, pelo menos para ele ser visual, né? Mas, enfim, para o sistema de pontuação, eu queria saber se eu preciso fazer um novo, certo? Tipo, algum sistema de pontuação, implementar algum sistema de pontuação, ou se eu não preciso fazer, porque ele já tem um sistema de pontuação implementado. Isso. Quando não tiver o sistema de pontuação, aí você vai implementar. No caso do Pong já tem. Agora você vai só precisar definir, Samuel, o critério para colocar o cara no ranking. Né? Número de vitórias ou número de pontos que ele fez acumulados aí nos jogos. Aí você vai definir isso daí, entendeu? O que é que vai fazer um cara ficar no começo do ranking, vamos supor? Aí isso aí fica a teu Certo. critério. Então, quando ele fala que o sistema de ranking tem que ser decrescente, é porque a cada vez que eu adicionar um novo player no histórico, os players antigos têm que ir descendo, certo? É isso? Isso, você vai. A sugestão que eu dou aqui para todos os jogos, cria uma coleção, uma array list do ranking, onde esse ranking, né, vai armazenar objetos do tipo jogador, vamos supor. Aí o jogador vai ter um nome e vai ter a pontuação. Aí você bota dentro do array list vários jogadores e aplica lá o sort lá, né, o método sort da collections, para ela ordenar para você. Só que aí você manda fazer a ordenação inversa, né, em ordem decrescente, para ficar do que tem mais ponto para o menos ponto. Ah, certo. Então não vai ser um histórico, vai ser realmente algo organizado. Algo organizado, Ah, exatamente. ok.
Porque da maneira que eu li, eu interpretei que tem que ser tipo um histórico onde os mais antigos eles vão descendo, os mais novos vão ficando em cima. Mas então eu só meto o método sorte, né? Sim, o método da collection. O sorte lá da collection. Isso, e daí eu consigo arrumar da maneira que ele está pedindo, certo? Isso, certo. Aí basta isso. Se você implementar a tua classe lá, jogador, né, com nome e pontuação, o cara jogou, botou lá as iniciais dele, lá o nome, joga ele dentro da collection. Aí manda ordenar e exibe lá. Eu não sei se eu pedi para ser os 5 primeiros, como é que foi. Deixa eu ver aqui. Professor, se eu não me engano, não teve nenhuma especificidade assim, não, eu acho. Ou era os 10 10. maiores Ah, tá aí. pontuações, tá aqui. Sim, sim. Então você vai mostrar as 10 maiores pontuações. Então, as demais pontuações, vamos dizer que eu tive 12 jogadores. Eu só vou mostrar as 10 maiores. Só as 10. Exatamente. Certo. Mas o resto dos dois, os outros dois vão ser guardados no TXT ainda. Aí fica com você, a seu critério. Ah, Se ok. você quiser eliminar os dois, você elimina, para ficar mantendo sempre 10, né? Para também o teu TXT não sim. crescer tanto. É por causa da persistência de dados, né? Que tem essa questão ainda, né? Se eu vou persistir com os dados que não são necessários para serem mostrados, ou eu ainda vou persistir com eles num TXT e só mostrar os 10 primeiros, sabe? A sugestão que eu dou, Samuel, é persiste só com os 10. Então, o que é que você faz? Você abre o arquivo, lê o que tem lá dentro, se tiver alguma coisa, né? Aí joga dentro da tua coleção, pega o novo jogador com a pontuação dele, coloca dentro da coleção, manda ordenar, exibe e aí grava somente os 10 lá dentro do arquivo de volta. Aí quando você for gravar, você grava para ele subscrever, para ele atualizar todo o conteúdo. Aí você vai ficar sempre gravando 10 lá no arquivo. Ah, Não certo. sei se eu Então fui claro. é como se eu estivesse definindo o tamanho do meu array list, digamos assim. Você acaba definindo porque quando você lê do arquivo, vai ter sempre no máximo 10 jogadores lá, né? 10 pontuações. Sim. Eu não sei se tu lembra no final da aula passada que eu fiz um pequeno exemplo. Eu peguei uma pessoa e gravei no arquivo. Aí eu criei o objeto pessoa, né? Eu li o arquivo que tinha nome, altura e data de nascimento. Aí eu ia lendo, ia gerando as pessoas e botando dentro de uma array list. Eu fiz um exemplo desse no final da aula passada, se não me engano. Mas foi na semana passada. Então você vai ter lá um arquivo onde você vai ter os dados do jogador, nome e pontuação. Aí você lê, cria o jogador, bota dentro da array list. Lê a segunda linha, cria o jogador, bota dentro da array list. Quando você colocar todo o conteúdo do arquivo no teu array list, aí você insere um novo jogador, ordena, exibe na tela, e aí depois você grava de volta o conteúdo do array list no arquivo. Só que aí você só precisa gravar os 10, né? Os 10 primeiros. Certo, entendi. Então, para o que eu preciso fazer, eu só assistir a última aula, certo? Isso. Ah, ok. Eu não lembro se foi na última ou se foi na penúltima, mas foi quando a gente estava falando de arquivo. Sim, Se eu não me engano, lembro. foi na última. Eu lembro que foi em alguma aula recente, só não me lembro realmente qual foi, se foi a última ou a penúltima. Mas, beleza. Então, quanto ao ranking, eu já entendi. Agora, quanto a mostrar o ranking na tela, eu estava tentando fazer isso pela classe de menu. Entendeu? Eu estava tentando criar um objeto menu novo para tentar implementar, só que eu não consegui. Aí eu não consegui usar o desenho, né? No caso, ele não mostrou nada. Porque no caso você não vai criar um menu, na verdade, né? Então acho que você devia usar a classe. Eu acho que a classe é a classe texto, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Ele tem lá no. Não, não é aqui não. Ele tem lá na classe. Na classe básica dele, um só para você manipular texto. Que aí o objetivo do trabalho é justamente
o reuso do código, né? Fazer com que vocês leiam classes que já estão criadas, tá aqui, e alterem já uma coisa que esteja funcionando. Então, todos os jogos vão usar algumas classes desse pacote aqui do autor. Essa aqui, texto. Que é o Esse pacote texto base. aqui, isso. Essa classe texto, ela foi desenvolvida para você exibir texto lá no teu jogo. Aí você pode exibir texto no menu, pode exibir dentro do próprio jogo, né? Game over, né? Alguma coisa assim. You win, essas coisas assim. Então, essas classes aqui são classes que já estão prontas, feitas, né? E são usadas no desenvolvimento de todos os jogos do livro. Cenário padrão, elemento, aí vocês vão precisar estudar, entender o que elas fazem e vão reutilizá-las. Não vão fazer nada do zero. Aí, para fazer o ranking, eu sugiro usar essa classe texto aí. Essa útil aqui, eu não lembro aqui exatamente. Ah, ela tem algumas classes que fazem, que testa se colidiu, colocar um elemento centralizado, se saiu de dentro de uma determinada região. São métodos que são usados aí em algumas classes. Então, eu sugiro abrir essas classes aqui para ver o que é que elas fazem e ver em que elas podem ajudar. Deixa eu ver essa da outra aqui. Move ângulo. Então, eu não preciso ver todas as classes do jogo em si. Eu só preciso ver as classes base, digamos assim, né? Do package base. Todos os jogos, deixa eu ver aqui, o Pong, qual é ele aqui? É o 3, capítulo 3. Pong é o 3. Então, todos os jogos, eles têm lá a package, as classes da package lá dentro. Sim, sim. No caso do 3 está aqui, são esses 5. Ele usa esses 5 aqui. Na verdade, são 6 classes. Dessas 6 classes, o Pong usa 5. Então, praticamente, ele usa quase todas, né? Sim, sim. A classe texto, pronto. Você observa que assim, a principal classe é a elemento, né? Se vocês olharem aqui abrirem, vocês vão ver que a classe elemento, ela é basicamente a principal classe, Ela é classe mãe? né? Sim. Certo. Sugiro até vocês desenharem a hierarquia, né? Então, por quê? Porque um jogo, na verdade, é o quê? É um conjunto de elementos que vão interagir com o cenário, né? Então, todo elemento no jogo, ele vai ter uma altura e largura, né? Que são as dimensões dele, e vai ter uma coordenada x e y, que vai posicionar ele dentro de uma determinada região, né, da tela, do cenário. Então, o elemento aqui, ele é central. É o que a gente chama de sprite, né? É o sprite do jogo. E ele vai ficar se movendo ao longo do cenário. Aí, para entender a mecânica, né, do jogo, capítulo 1 ele é fundamental, né? Onde ele até, acho que inclusive ele explica cada uma dessas, ou pelo menos as mais importantes dessas classes aqui, se não me engano. Tá? Mas, de qualquer forma, o elemento é tudo que aparece dentro de um cenário. Pode ser uma espaçonave, pode ser uma nave inimiga, pode ser um tiro de raio laser, pode ser a bola do Pong, pode ser a raquete do Pong. Então, tudo que tem uma dimensão e tem um posicionamento é um elemento. Aí, a partir dela, a gente vai ter outras classes. Por exemplo, o texto. O texto, ó, ele é filho de elemento, ele estende elemento. Por quê? Porque o texto ele vai ocupar uma determinada região,
né? Ele tem uma altura e uma largura e vai ter uma coordenada. Você vai posicionar o texto em uma determinada posição lá no teu cenário. E aí, além dessas quatro, né, desses quatro atributos aqui, principais do elemento, a fonte é um atributo do texto. Aí você vai escolher qual a fonte que você vai usar. Por padrão, ó, aqui está o construtor da classe. Por padrão, ele usa essa aqui, a Tahoma 16. Mas, obviamente, que você pode usar o construtor para alterar a tua fonte. Tá? Então, eu sugiro realmente vocês analisarem, estudarem essas classes aqui, porque muito do que vocês vão precisar fazer vai usar essas classes. Então, Samuel, o texto lá do ranking, você vai usar isso daqui, essa classe texto aqui. Tá? Ó, desenha, aí ele já vai fazer o desenho, você vai passar o texto e a coordenada que você vai colocar. Então você pode botar dentro de um loop, né? Dentro de um loop lá botando os 10 jogadores. E aí você vai só se preocupar em saber o posicionamento, né? A fonte, a cor, alguma coisa nesse sentido. Certo. Aí o elemento tem outros também, ó. Tem a velocidade, no caso, se ele for um elemento de animação, né? Que ele vai se mover. Se ele está ativo ou não, que ele pode estar no cenário, mas você pode não estar vendo. Ele está só oculto. Aí se você seta esse ativo para false, ele não aparece. Se você seta ele para true, ele fica visível. A cor, né? Você pode setar a cor. Se for o caso, você pode usar até uma imagem para aquele elemento, né? Então, essas classes aqui, elas são fundamentais, o entendimento para vocês alterarem. Entendi, Beleza, aí, Gilson. Samuel? Entendi. Aí, então, minha classe rank vai ser como se fosse uma dessas classes padrão, né? Uma nova classe padrão, que eu vou implementar e criar a partir desse texto. Exatamente. Ah, certo. Exatamente, cara. Agora você pegou aí a visão do negócio. Agora eu entendi. O ranking vai ser uma classe. E daí eu vou utilizar aqueles métodos de entrada e saída. Isso. Beleza. Isso mesmo. E daí para eu trocar de fonte, eu estava pensando em trocar por uma fonte melhorzinha, qualquer coisa assim. É só colocar a fonte em qualquer lugar da minha pasta e referenciar ela, né? Exatamente. Inclusive o menu Ok. você pode trocar, né? Ó, porque se a gente abrir aqui a classe menu estende texto. Então o menu ele é filho de texto. Ou seja, o menu, antes de qualquer coisa, é um texto, né? Uhum. Então, você pode trocar inclusive a fonte do menu, né? Então é só pegar a fonte lá do teu computador e aí você direciona ela para pegar essa fonte. Certo. Aí no constructor do menu, digamos assim, do texto, na real, para colocar a fonte, né? Eu referencio o local da fonte e não só o nome da fonte, né? Cara, aí aqui eu não lembro. Não, ele já vai pegar, se a tua fonte estiver instalada no teu sistema, no teu computador, ele já vai pegar. Ele vai pegar automaticamente. Ah, entendi. Entendeu? Porque quando você instala a fonte, né, no teu sistema, então existe uma pasta padrão lá. Na hora que você usa qualquer aplicação que usar a fonte, ela vai verificar nessa instalação de fontes aí, nesse repositório. Certo. Mas de qualquer Então maneira isso é meio que automático. tá explicado no livro isso aí também, né? Deve estar, nem que Certo. seja superficialmente. Certo. Nem que ele diga assim, o objetivo da classe aí ele fala. Aí você teria que abrir a classe para ver. Oi, pode falar. Entendi. É porque eu uso Linux, eu não sei se é o mesmo diretório que é acessado, entendeu? Se ele entende por sistema operacional, sabe? Funciona assim. Por sistema Tu pode só digitar a fonte que ele pega. Ah, tá. Exatamente. Porque aí é que está o grande lance da interoperabilidade, né, do Java. Não importa qual sistema você usa. O teu sistema operacional, se você instalar uma fonte,
existe lá, né, um diretório de fontes. Se você instalar, aquela fonte vai estar disponível para todas as aplicações que vão rodar no sistema operacional. Se você estiver programando aqui no Java, na hora que você mudar aqui, né, se eu botar aqui sans serif, aí ele vai pegar essa fonte, né, da instalação do meu sistema operacional. Então, o Java vai conversar com o sistema operacional. Você programa e o Java vai, nas classes dele, conversar com o sistema operacional. Entendeu? Certo, Então, entendi. você não precisa se preocupar com esses detalhes aí mais baixo nível, né? Onde é que está a fonte? Se a fonte está instalada na tua máquina, está acessível, está funcionando, então ele vai achar. Ok, professor, acho que todas as dúvidas foram sanadas aqui agora. Muito obrigado, viu? Beleza, cara. De nada. Ok. Vamos ver agora aqui. Acho que é o Davi, né? Não, Davi, o PDF ali. PDF tem. É lei, né? Como eu trabalho muito com projeto. É tanto que eu chamo o meu PDF de termo de abertura do projeto, que é um negócio que está no sangue já, né? Então, quando você trabalha com projetos, o documento de especificação do projeto é lei, tá? Se houver alteração, aí obrigatoriamente eu comunico para todo mundo, para todos os stakeholders, né? Que é todo mundo que vai trabalhar no projeto aí, que está sendo envolvido. Então, o que está lá é o que eu quero, tá? Caso não tenha sido claro o texto, aí é só perguntar para mim que eu esclareço. Mas eu não vou mudar nada não, tá certo? E se eu mudasse, eu ia avisar antes. Pode ficar tranquilo. Aí eu conduzo como se fosse um projeto, tá? Luca. Falta. Eu liberei não? Ixi, cara, eu não lembro, ó. Eu ia liberar a lista para vocês, eu acho que eu não liberei, né? Não está visível não para vocês? Caramba, tá. Pois eu vou liberar, Luca. Foi mal, ó. Nem que eu dei aí mais alguns dias aí para vocês. Mas são só 2 questões, só mesmo para vocês aplicarem lá o arquivo lá, né? A leitura. Libero já para vocês. Valeu aí, obrigado por ter lembrado. Vai sim, Gustavo, 1 ponto, se não me engano. É 1 ponto, é 1 ponto e meio, no máximo. Uma questão bem simples mesmo, só para vocês usarem lá aquela estrutura que eu mostrei na última aula, né, de leitura de arquivo. Um loop consumindo o arquivo enquanto não for fim de arquivo. Negócio bem básico. Ok, mais alguma dúvida aí, pessoal? Aí eu vou passar uma lista lá no grupo, tá? Para vocês preencherem com a data aí que vocês pretendem apresentar. E aí a gente distribui isso. O Andrei tá aí. Andrei, tá me ouvindo aí, cara? Pronto. Cara, aquele problema lá do teu Eclipse, como é que tá? Se tu quiser ir compartilhar a tela para eu dar uma olhada, para a gente ver o que pode estar acontecendo, se é alguma coisa da instalação. Não, beleza, cara, tranquilo.
Só aproveitando logo para tirar a dúvida, que aí a gente vai já finalizar, aí fica só o Gabriel aí para apresentar o jogo dele. Se você quiser mostrar aí a tela, só para ver. Beleza. Gabriel Figueiredo, o teu jogo é qual mesmo? Me lembrei, cara. Beleza, Blockade. Pode sim, Arthur. Pessoal, quem não tem dúvidas, tá? Quem não tiver dúvida aí, tá liberado. Já botei a presença, tá? E aí, quinta-feira aí a gente se vê com mais apresentações aí e dúvidas. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma boa semana, hein? Tchau, tchau. Até quinta. Professor, alô? O senhor tá me Oi, escutando? pode falar. Pois vou compartilhar aqui, viu? Tá bom, pode compartilhar. O senhor já tá vendo? Tô sim. Tá. Tá, peraí. Enfim, essa aqui é a... que eu me lembre, enfim, essa aqui já faz um tempo já. Foi a primeira questão que... O primeiro exercício que tinha dado esse erro, que era o do Uri, se eu não me engano, era o do Uri que tinha que fazer uma contagem de lajes. E aí... Peraí, deixa eu Uhum. minimizar isso aqui para ficar maior. E aí, eu já que faz um tempo, né? Eu não tinha dado antes uma olhada para ver se tinha alguma coisa errada no código. Então é por isso que eu também, sei lá, tava desconfiando que talvez seja isso. Mas ó, quando eu aperto para rodar, aí ele meio que carrega ali, né? Mas ele não roda o console do Eclipse, entendeu? Tá. Clica. Deixa eu compartilhar aqui. Estranho. Clica de novo lá para executar, Andrei. Aí eu Certo. já tentei, enfim, qualquer jeito rodar isso aqui, apertando aqui, vindo nas configurações e, enfim, não deu. Certo. Cara, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Pode até deixar a tua tela aí. Mas aí eu vou Tá, compartilhar aqui a minha só para você ver, para você tentar fazer isso aí na tua. Só compartilhar aqui.
aqui. Pronto. Então, opa. Bem aqui, Andrei. Você pode ter um botão bem aqui do lado. Espera aí, tem um botão. Pronto. Melhor por aqui. Tu for lá em Window, Show View, tem aqui console, tá? Aí, não, ainda não é aqui. Pronto, é. Então aqui do teu lado aqui, deve ter esses botões aqui. Aí tu vai passar aqui, deve ter um botão console. Que aí quando você clicar, ele vai exibir ou sumir o console. Vê se aparece aí. Tá bem, deixa eu ver aqui. Apareceu. Nossa. Tá, vou rodar. Aí agora tu roda. Mas que deu ainda o mesmo problema. Ele estando aberto, ele rodou e não apareceu nada agora. Tá, então deixa aí agora, deixa eu ver aí como é que tá na tua tela. Tá. Tá mostrando aí? Sim, Tá. sim, tô. Você tá vendo já? Tô. Tá. Enfim, eu rodo. Aí não aparece. Roda de novo aí, dá um play aí. Tá. Opa, mas espera aí, ele tá em execução. Ele tá em... Opa, então beleza, ó, ele tá em execução.
Então, Aonde que você ouviu? Desculpa. tá vendo no console um quadrado vermelho? Ah, sim, sim, é verdade. Então significa que ele está em execução. Se você aperta aí o vermelho, ele vai dar um stop, ele para, ó. Aí ele parou. Aperta o play de novo lá. Pronto. Então, ele está executando. O cursor está ali, ó, piscando. Ele está executando aquele comando ali da linha 8. Int n prompt next int. Ele está esperando você digitar um número inteiro. Digita o número inteiro aí, lá no console. Aí enter. Pronto. Agora ele já está no próximo comando da linha 10. Digita outro inteiro aí, que ele vai ler. Enter. Mais outro número inteiro. Enter. Pronto. Ó. Aí ele já exibiu o resultado do calcular lajotas. Foi 18. Ah, mas, Aí observa que o quadradinho lá não está mais vermelho. Então significa que a execução já finalizou. Ele não está rodando. Aí acabou o programa. entendi. Então era o console que estava escondido mesmo. Mas então, mas mesmo apertando o run aqui para rodar, ele não devia automaticamente abrir, não, o console? Devia, só que aí a tua instalação aí do Eclipse estava configurado para não exibir o console. Aí quando você clica no botão, aí ele exibe. Ah, Né? entendi. Então era a configuração aí. E tem como eu mudar isso? Não, agora tá ok. Quando você fechar o Eclipse e abrir de novo, ele vai salvar essa tua configuração aí, do console sempre aberto. Ah, entendi. Entendeu? Ele acho que inclusive pergunta, quer salvar o layout? Se não me engano, ele vai perguntar aí, dependendo da tua configuração. Aí você diz que quer salvar para manter desse jeito aí. Tá, pois. É que, enfim, eu sempre aperto para minimizar o console, mas tanto faz, né? Minimiza ou fecha. Isso. Beleza. Aí agora tá. Aí é só ir ali, ó. Tá o botãozinho do lado ali, ó. Sim, Desce. sim. Isso. Aí ele mostra. E aí funciona. Ah, entendi. Pois valeu, Gilson. Falou, cara. Valeu, Andrei. É. Ok, pessoal. Então, mais alguma dúvida aí? Ok, então é isso. Bom, então acho que agora eu vou ver aqui o trabalho do Gabriel, tá bom? Então, quem não tiver dúvida, vou convidar aí para se retirar. Vai ficar só eu e ele aí. Tu fez sozinho, Gabriel? Eu e o Fez Gabriel dupla? Rodrigues, professor. Pronto. Os Gabriels. Então fica só o Gabriel e Gabriel. E aí eles vão apresentar aí para mim o trabalho. Beleza? Pode não, Alejandro. Pode não. É individual mesmo. Tá Até a certo? próxima aula, professor. Até, Vitória. Tchau, tchau. Até mais, prof. Valeu, Samuel. Mais uma vez, muito obrigado por ter explicado. Até De mais. nada, Samuel. Um abraço. Valeu, Andrei. Ok, meu amigo. Vamos lá. Pode exibir a tela. Ok. Já tá dando pra ver minha tela? Tá sim. Por onde a gente começa? Você vai Deixa eu- pela ordem de features para adicionar? tô só abrindo aqui a minha planilha. Só um minuto. Peraí, o de vocês é é a cobrinha, né? É.
Se eu quiser saber cada ponto específico que ele pediu, eu tenho uma lista de tudo aqui que eu tinha feito. Tem todos os pontos que eram para ter, todas as features que eram para ter sido implementadas. Uhum. Pronto, tá aqui. Vamos lá, vamos para o primeiro grupo, que são as modificações do livro, tá? Uhum, Aí, o que não fizeram e para vocês melhorarem, né? uhum. Então, se vocês quiserem mostrar aí essas 4 features aí. Bota primeiro para rodar aí, Gabriel, o jogo. Deixa eu ver Ok. o jogo rodando. E aí, se você quiser já ir me mostrando a feature, com ele rodando, aí depois vocês me mostram aí o código. Vou mostrar em alguns segundos. É porque cada nível precisa de 5 frutas para poder passar para o próximo. E a primeira feature é justamente que no final de cada nível o jogador já passar para o próximo. Isso. Pronto, eu passei de nível. Perfeito. Massa. E ali embaixo no canto inferior direito, você pode ver que tem um sistema de pontuação, que cada fruta que o jogador Isso. pega, ele ganha 10 pontos. Beleza. E aquele número do lado é o nível dele, né? É a quantidade de frutas que faltam para ele terminar o nível atual. Ah, tá certo. Esse aqui é o último nível, que é o nível customizado, que o livro pede para você fazer um nível customizado. É tanto que eu Joia. assinei ali com a letra G, do Gabriel. Notei ali. Agora que eu percebi que o texto que mostra os pontos adquiridos está dando overlapping nas frutas que faltam. Então não cheguei a testar com tantos pontos ao ponto de que ficava sobrepondo. Mas isso é fácil de ajeitar, é só aumentar a coordenada, na coordenada X do texto. Aham. Colocar ele mais para a esquerda. Pronto, agora eu já peguei uma quantidade boa de pontos. Aí agora quando o jogador perde, que eu coloquei. A ideia do jogo que eu prefiro implementar é que o jogo é infinito. Ele fica sempre ciclando pelos quatro níveis que tem. E o jogo só acaba quando o jogador morre, né? Eventualmente. Certo. Aí no final aparece a janela para ele dar input no nome dele. Eu vou colocar aqui Beleza. um nome de exemplo, ABC. E aí aparece uma mensagem. Eu ainda tinha que mudar isso, só que acabei não tendo tempo, mas eu imagino que seja fácil. Colocar uma janela também, que nem essa do Show Input Dialog, para mostrar uma mensagem de erro dizendo que você tem que apertar ESC para voltar para a tela inicial. Aí quando você volta, sua pontuação atual, a última que você pegou, já é adicionada ao ranking. Se ela for maior, ela já vai aparecer. Beleza. São esses dois métodos que eu criei, o registrar ranking e o carregar ranking. O método carregar ranking, ele é chamado aqui antes dele carregar o jogo, onde ele vai ler o arquivo do ranking.txt, criar um array list e um scanner que vai ler o arquivo. E enquanto o arquivo tiver um next line, ele vai colocar essa linha inteira em dados, numa string chamada dados. Eu vou dar split nessa string com a barra, porque a pontuação do jogador é salva ponto e nome separados por uma barra. Ah, tá. Aí ele dá split e aí é adicionado um objeto jogador, que eu criei, uma classe, que tem pontos e nome. E aí Beleza. é adicionado ao array list de jogadores um novo jogador com o nome e a pontuação dele. E no final ele dá um sort. Certo. Aí Assim, tá usando o scanner, né? Como entrada e saída. Bem Uhum. simples. Só a leitura. Joia. Aí o outro método é o de registrar ranking. Onde eu coloquei aqui para quando for registrar ele só mostrar a pontuação. Ele pula uma linha. Aí a string nome do jogador é o input que ele pega no option pane. Então ele adiciona ao array list do ranking um novo jogador que usa o método construtor para colocar a pontuação dele e o nome do jogador. Então eu uso o FileWriter para
eu criei uma classe de FileWriter que usa o ranking.txt com append igual true, né? Para que ele adicione ao arquivo ao invés de substituir o que já tem lá. Tá. Então eu escrevo no arquivo o string value of, que ele transforma o inteiro em string, né? Mais uma barra, que é o método que eu organizo, mais o nome do jogador, mais uma quebra de linha. Então ele fecha o arquivo, que ele já terminou de registrar o ranking, ele zera a pontuação, ele coloca umas booleanas que eu uso para checar umas mecânicas do jogo como false ou true, para voltar como era no começo, e e no final ele dá um sorte de novo. E aí aparece a mensagem de aperte ESC para voltar à tela do jogo. Certo. Aí ele está mostrando todo o conteúdo do arquivo ou somente os 10, as 10 maiores? Como é que está? Ele salva todos que você registrar vão ficar salvos, então poderia ter 1000 entradas aqui, porém ele só vai mostrar 10. Ou onde é que tá jogo cenário? Aqui. É aqui. Às vezes eu fico um pouco perdido nesse código. Aqui. Aqui é um loop que vai rodar pelo tamanho do array list, que ele vai desenhar com a classe de texto, né? O método desenha a pontuação e o nome do jogador. Aí o método que eu faço para checar se ele só vai mostrar os 10 é justamente pelo tamanho da tela, porque eu coloquei uma quantidade de pixels específica aqui, que o tamanho da tela faz com que não apareça mais do que 10 aqui no ranking. Entendi. Você criou tipo uma janela, né? Só aparece aquelas 10, só cabem 10, entendi. Certo. E deixa eu ver aqui o que mais. Como é que foi a divisão dos trabalhos aí? Quem fez o quê? Como é que foi aí o Gabriel Rodrigues aí? Participou como? Eu fiz a parte do ranking e o Gabriel ele fez mais o sistema de pontuação e as partes estéticas, como criar um nível customizado, criar cenário com cores diferentes, definir a posição. Essa parte do livro ficou mais com ele. Aí depois eu passei para o ranking e a persistência de dados. Certo. Beleza, deixa eu ver aqui. Só para mostrar aqui como ele fez as partes estéticas que o livro pede, ele usou de hash maps. Você sabe, né, o que é o hash map? Que é como parecido com a lista, só que a importância dele, o método dele não liga muito para índices ou ordem, né? É só um valor-chave que vai retornar um valor específico. Então a gente usa aqui hash maps cores de níveis, cores da cobrinha e posição da cobrinha para definir a posição inicial, as cores customizadas do nível. Aí cada hash map ele retorna, ele é acessado por valores chaves de 0 a 3, que são 4 valores, e representam deixa eu ver aqui. Que representam os níveis, né? Deixa eu voltar aqui. Os níveis. Tem 4 níveis. Aí dependendo do nível, eu uso a variável jogo.nível, que é só um inteiro, que vai de 0 a 3 também, e representa o nível atual. Aí eu acesso ele justamente eu uso da própria numeração do nível para desenhar as cores específicas daquele nível. Entendi. Se eu conseguir achar onde é que eu coloquei, porque eu estou um pouco perdido nesse código. Entendi. Então, de acordo com o nível, ele vai ter uma determinada cor, né? Tá aqui, ó. Nível.posição cobrinha.get jogo nível. E a posição é um array de inteiros, né? Que é o x e o y. 2 inteiros. Aí ele tá aqui o 0 e o 1, que é o x e o y. Ah, tá. E aí a posição inicial da cobrinha... Essa aqui é a posição inicial da cobrinha. Ele acessa o hash map de posição da cobrinha, .get, aí usa o próprio nível como valor-chave, e ele pega o primeiro item do array, que é o x, e o segundo, que é o y. Então, volta lá no hash map, só para ver uma coisa. Aqui. Essa aqui é o x e o y. Então, são 2 hash map, um para posição e um para cor.
Entendi. Ah, ficou legal. Ficou legal. Bota de novo aí para rodar, Gabriel. Só para ver uma coisa. Você quer que eu jogue algum nível específico? Bota o customizado aí, o que vocês adicionaram. Esse. Certo. Se eu pegar a próxima, ele já vai passar de nível. Tá. Esse de vocês não teve. Eu tirei. Tá. E nas novas funcionalidades tinha também som, mas aí eu tirei para não demandar muito tempo. Tá, Uhum. beleza, cara. Tranquilo. Tudo certo? Tudo certo. Gabriel Rodrigues aí, quer falar alguma coisa? Explicar mais alguma coisa aí do que tinha feito? Ele não tá aí, não? Tá. Ah, ok. Ah, sim. Ok, Gabriel. Bom, então deixa eu só ver aqui se tá os requisitos aqui. Melhor pontuação. Beleza. Ranking ok. Persistência. Cara, beleza. Então vi aqui todos os requisitos foram atendidos. Aí eu vou dar uma olhada, vou jogar um pouquinho também. Gostei do jeito que ficou aí o jogo. Uhum. E aí a nota vai ficar disponível lá no Ava mesmo. Eu vou colocar a nota, né, até a próxima semana. Eu vou Tá esperar ok. avaliar todo mundo, aí eu lanço a nota de todo mundo junto. Beleza? Certo. Aí eu só queria perguntar se o senhor disse que tinha um requisito que era de adicionar som, mas que o senhor tirou porque não ia dar tempo. Mas isso é para todos os jogos? Porque. Era para todo mundo. Que o trabalho original, né, ele tinha um requisito também de som, né? Uhum, Então, por exemplo, na hora que a cobrinha comesse uma comida, aí fazia um barulhozinho, né? Alguma coisa, glup, e uhum, aí deixava uma música de fundo, né? E uhum. aí só tem um jogo que tem som que eu acho que é o Tetris, se não me engano. Não É o lembro. É o Tetris. Tetris, isso. Aí eu deixei só do Tetris, porque já é o requisito lá próprio do Tetris, tá? Uhum, Mas o trabalho original, quando o jogo não tinha som, eu pedia para botar. uhum. Ok, eu ia perguntar justamente por causa disso mesmo, que tinha uns amigos que estavam com dificuldade para implementar o som, né? Aí se pudesse Aham. dizer para eles que não precisa, seria bom. Mas já que infelizmente eles pegaram o único jogo que ainda tem som, então. Aí deram um azar, né, de pegar o único Uhum, que tinha som. Mas não é difícil, não. Tem a biblioteca lá do áudio, né, que você dá o play, dá o stop, tem os métodos para fazer a reprodução do áudio. Aí é uhum. só mesmo uma questão de, se eles estão Pesquisar. tendo dificuldade, talvez seja com relação à localização do arquivo. Ele tem que estar dentro da pasta do projeto. Aí, se tiver numa outra pasta, você tem que indicar lá, né? Como você trabalha aí Uhum, com arquivo? É uhum. na mesma lógica. Aí, geralmente, Certo. o pessoal se engancha nisso daí. Ok, então, pessoal. Tranquilo. Parabéns aí, gostei das alterações. Espero que tenham aprendido aí alguma coisa aí nesse semestre. Certo. Então, Eu, eu, boas perce- férias. eu percebi que eu usei praticamente tudo que eu aprendi o semestre todo nesse trabalho. Todas as É, teorias vieram a calhar. pois é, nem que seja para entender o código, né? Você usou. Uhum. Nem que seja para entender. Exatamente. Pois beleza, então, pessoal. Grande abraço aí. Boas férias. Tudo de bom Ok. e boas festas aí para vocês. Feliz Pro Natal senhor e um também, ótimo ano professor. novo. Valeu, Valeu. hein? Até Falou, semestre que tchau, vem. tchau. Falou. Se Deus quiser. Falou.